Hoje nós vamos continuar então o Evangelho de João no capítulo 4, a partir do versículo 43. João 4, a partir do 43. Depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galileia. Pois, como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: "Vocês só creem quando veem grandes milagres." Ele respondeu: "Senhor, venha depressa antes que o meu filho morra. Volte para casa. O seu filho vai viver", disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com os seus empregados, que disseram: "O seu filho está vivo." Então, ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam: "Ontem, à 1h a febre passou." Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: "O seu filho vai viver." Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galileia. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Que a gente já estudou? A água no vinho. Transformar água em vinho. E agora João relata o que, segundo ele, foi o segundo milagre depois que Jesus foi da Judéia para a Galileia. Jesus ele havia acabado de se encontrar ali com a mulher samaritana e ficou 2 dias com os samaritanos pregando para eles. E é interessante que João não menciona que houve milagres ali no meio. Então, Jesus havia acabado de pregar ali para os samaritanos durante 2 dias e, pelo que nós podemos entender, Jesus passou ali, não foi fazendo milagres, foi pregando, falando do reino de Deus, falando da salvação, que é o que nós vemos ali no contexto do que a mulher samaritana conversou com Jesus e que Jesus então passa a falar para os samaritanos no capítulo que a gente estava lendo, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 42. E agora João está dizendo que ele foi de novo, ele foi para Galileia, e Jesus fala o seguinte: um profeta não é respeitado na sua própria terra. Jesus não está dizendo que o profeta não deveria ser respeitado. Ele está dizendo que o profeta não é respeitado. Não é por causa do profeta, é por causa das pessoas. Então Jesus está voltando para lá dizendo... Tem nada não, depois eu corto. Jesus está voltando para lá dizendo que ele não seria respeitado enquanto aquilo que ele dissesse. O que ele diria seria questionado de uma maneira que nem mesmo aquele povo que deveria odiá-lo fez. Como nós estudamos anteriormente, nós vimos que os samaritanos eram inimigos do povo judeu, mas eles ficaram ali ouvindo Jesus por 2 dias. Vocês já imaginaram a gente ficar escutando falar do reino de Deus durante 2 dias? Quem aqui já ficou 2 dias ouvindo alguém falar do reino de Deus? Para os samaritanos isso foi comum. Agora Jesus vai para o meio do seu povo e aí Jesus fala num determinado momento: olha, vocês só creem se vocês verem grandes milagres. Se vocês virem grandes milagres, é só assim que vocês creem. Quer dizer, aquele povo dele que deveria aceitá-lo muito mais do que o povo samaritano é o que o rejeitava.
O que a gente pode pensar a respeito disso para a nossa realidade? Muitas vezes a gente acredita que é povo de Deus, mas a gente tem muito mais outras coisas que tomam o lugar do que é a palavra de Deus, do que é a palavra de Deus. O que ocupa a nossa mente durante o dia todo? O que nós estamos preocupados nas nossas reuniões? O que a gente está falando? A gente está falando da palavra de Deus? A gente está se envolvendo com a palavra de Deus? O que está fazendo parte de nós no nosso dia a dia? Será o que tem tomado mais tempo em nossa vida? Será que a palavra de Deus tem sido respeitada por nós? Porque uma coisa é eu dizer que respeito, outra coisa é eu não dar lugar nenhum para ela. Eu passo o dia inteiro sem me preocupar com a palavra de Deus. E lembrando que a palavra de Deus não é eu pregar para vocês, não. Jesus falando era diferente de outra pessoa falando. Eu preciso voltar para a Bíblia. Se eu não estou dando tempo para a Bíblia, para a palavra de Deus, eu não estou respeitando ela. E é isso que Jesus está falando, que a palavra dele não era respeitada entre o seu próprio povo. E aí ele disse: um profeta não é respeitado na sua própria terra. E quando ele chegou lá, ele foi recebido bem. Por que ele foi recebido bem? Porque as pessoas lembravam do milagre que ele tinha feito em Caná. Não foi pelo que ele falou, não foi pelo que Jesus havia dito, mas pelo que havia acontecido. A gente vê que Jesus, quando a gente olha o que Jesus fez ali em Caná, foi uma situação totalmente ímpar, que ele não tinha interesse, ele não estava preocupado em fazer aquilo, ele não estava nem pregando, mas ele foi ali e fez um milagre. E aquilo ali é que fazia as pessoas quererem crer nele, mas eles não queriam crer nas palavras de Jesus. Olha só, Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha um filho em casa, um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. A primeira coisa que alguém foi fazer: vem fazer um milagre, vem curar o meu filho. Ele está doente. Mas não, Jesus poderia falar assim: é normal que um pai esteja preocupado com o filho, que o pai esteja não preocupa mais nada. Mas olha o que Jesus fala. Quando ele chegou, Jesus disse ao funcionário: vocês só creem porque quando veem grandes milagres. Jesus não falou assim: eu sei que você está preocupado, eu vou lá curar seu filho. Engraçado que quando Jesus foi numa festa, a mãe dele falou: meu filho, o vinho acabou. Jesus falou: o que eu tenho a ver com isso? E ele vai lá e mesmo assim transforma água em vinho. E agora um funcionário um funcionário público vai falar com ele que o filho está doente. Jesus poderia falar: nossa, eu vou lá curar seu filho agora, porque você está preocupado. Jesus fala assim: vocês só creem porque veem grandes milagres. Vocês não acreditam no que eu estou falando. Vocês só acreditam quando veem milagres. Vocês não acreditam nas minhas palavras. Quando um profeta prega em algum lugar, se ele é daquela terra, ele é até desrespeitado, porque querem os milagres, mas não quer o que ele diz. É isso que Jesus está falando. Você diz que acredita em mim, mas você não acredita em mim. Você está querendo o que eu posso fazer. Olha só, a gente pode ver aqui um Jesus que é até insensível, mas Jesus está querendo mostrar para essas pessoas o seguinte: eu quero fazer milagres na vida de vocês, mas vocês precisam entender que isso não é o principal. Isso não é o principal. O principal são as minhas palavras, porque são palavras de vida eterna. E é isso que a gente às vezes não entende. A gente considera tudo primeiro do que a palavra de Deus. A gente considera a nossa família, os nossos filhos, a gente considera tudo antes da palavra de Deus. E a gente acha que está certo. A gente quer dar tempo para tudo menos para a palavra de Deus. E a gente acha que está respeitando ela.
E todo dia a gente desrespeita a palavra de Deus porque a gente não atenta para ela. Para o judeu, eles tinham uma coisa que eles diziam que a palavra dizia assim: medita na palavra de Deus dia e noite. É uma expressão que eles chamavam Yatov Lailatov, dia e noite. Isso quer dizer a metade do dia e a outra metade também. O judeu perdeu isso com o tempo. O judeu perdeu essa preocupação de estar... Ulisses, o judeu perdeu essa preocupação de estar voltado para a palavra de Deus dia e noite, o tempo todo. O judeu perdeu isso. O judeu parou de respeitar a palavra de Deus. E Jesus está falando agora: vocês precisam retomar o respeito à minha palavra. Se vocês não retomarem o respeito à minha palavra, vocês não estão entendendo nada. E isso fica para nós também. Será que nós que dizemos que somos povo de Cristo, povo de Deus, estamos respeitando a palavra de Cristo no nosso dia a dia? Ele respondeu: Senhor, vem depressa antes que o meu filho morra. A resposta do homem, mesmo Jesus falando isso, foi: vem logo, senão meu filho morre. Quer dizer, eu não estou nem aí com a palavra. Ele só queria um milagre. Eu não estou nem aí com a palavra. Mas Jesus olhou para ele e falou assim: volte para sua casa, seu filho vai viver. Sabe o que é engraçado? Aí ele acreditou. Mas há um problema aqui. Jesus podia ter falado para ele: me segue que o seu filho vai viver, como ele fez com vários discípulos. Mas esse homem não se tornou um discípulo de Jesus, pelo menos não pelo que ele ouviu. Ele creu em Jesus, mas ele não viveu a fé em Jesus. Ele creu no que Jesus fez, mas não no que Jesus falou. E a gente às vezes vive nisso, crendo no que Jesus fez, mas não no que Jesus fala. A gente crê, Jesus cura, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, e a gente vive uma pessoa que precisa o tempo todo de um milagre, mas não é um discípulo de Cristo. A gente não acompanha Cristo. A gente volta para casa e vive a vida. Eu creio em Jesus, e acha que isso é suficiente. E esse homem fez exatamente isso. Ele voltou para casa e Jesus havia curado o filho dele. Quando ele ainda estava, antes de chegar em casa, os servos chegaram até ele e falaram: olha, seu filho já foi curado. Ele estava com febre, a febre passou. Ele fala: que hora que foi isso? Foi tal hora. E ele constata que foi a mesma hora que Jesus havia dito. Mas sabe o que é interessante? No Antigo Testamento tem uma história de um profeta, o profeta Elias, que vai chamar o profeta Eliseu, e ele chega para Eliseu e fala assim, joga a capa sobre ele e fala: você sabe o que eu fiz, então você vem atrás de mim. Ele vai lá, mata os bois, arruma a carne e tudo, faz uma festa e vai seguir o profeta Elias. Jesus chega para um discípulo dele, chega para um homem e fala assim: vende tudo que tem, depois você me segue. E ele fala: Senhor, deixa eu primeiro sepultar os meus pais. Ele fala: deixe os mortos sepultar os seus mortos. E aquele homem não dá ouvidos e vai embora de novo. Jesus curou, havia 10 pessoas doentes, Jesus curou todos os 10. E diz que só um leproso seguiu Jesus. Os outros foram embora para casa. E Jesus falou: só você me seguiu? Só eu, Senhor. Mas ele curou todo mundo. O milagre de Jesus, ter o milagre de Jesus não é a mesma coisa de viver a palavra de Jesus. E esse homem aqui é prova disso. Jesus falou: seu filho está vivo, se é isso que você quer, se é isso que importa para você, então vai embora para casa. Jesus não quer que pessoas que não têm fé nele. De novo, os 3 pilares da fé, o tripé da fé: obediência, que mais? Fidelidade, mas o que? Confiança.
Esse homem não tinha isso. Jesus não curou o filho dele por causa da fé. Ele creu depois que Jesus tinha curado. E mesmo assim ele voltou para a vida dele. É porque muitas das vezes parece que quando Jesus lança a palavra, aí a gente fica assim, não, mas não vai acontecer não. Mas só vai acreditar quando vê, igual Tomé, né? E na verdade eu acho que a palavra em si, quando Deus fala, ela já é cumprida, ela já é o milagre na palavra dele, né? Sim, mas a palavra que ele quer que a gente siga é a palavra que nos faz ser discípulos dele. Como eu lembrando aqui, eu falei para vocês, nenhum dos discípulos é mencionado que na vida deles houve um milagre enquanto eles seguiam Jesus. Mas teve Pedro que curou a sogra. Mas a sogra, não ele. Fala na vida dele, somente, não teve nenhum. Pensando bem, tem tanta pessoa que serve a Deus direitinho. No entanto, dá um isso aí, ninguém cura. O que é servir a Deus direitinho, né? Mas acho que ninguém A sabe. gente não serve direito, mas a maneira de falar, bom. A gente... A senhora fala assim, né? Que permanece ali, erra. O discípulo é alguém que não quer voltar para casa. É isso que o discípulo é. O discípulo é alguém que não quer voltar para casa. Aquela mulher de Samaria, a mulher samaritana, os samaritanos, eles não queriam voltar para casa. Eles ficaram ali 2 dias ouvindo Jesus. Jesus é quem foi embora ali, mas eles se tornaram discípulos de Cristo. E eles queriam ouvir a palavra dele. Eles respeitaram a palavra dele. E a pergunta é, nós queremos voltar para casa e resolver nossos problemas, a gente quer uma cura, a gente quer um milagre, ou a gente quer seguir Jesus, custe o que custar. Eu quero seguir Jesus. Custe o que custar. A gente quer seguir Jesus, ir para onde Ele mandar, deixar o que Ele quiser que deixa. Jesus falou assim, quem não negar pai, mãe, filho, quem não negar tudo isso em meu nome, de maneira alguma, vai fazer parte do reino dos céus. E mais, ele diz mais, vou dizer mais, ele diz assim, quem não odiar, quem não odiar pai, mãe, filho, quem não odiar quer dizer que não coloca essas coisas em primeiro plano. Quem coloca tudo isso em primeiro plano, e sabe o que é interessante? É quando a gente coloca tudo isso em segundo plano, exatamente. Mas para o reino de Deus é isso que Jesus pede. É isso. Colocar isso tudo em segundo plano quer dizer servir a tudo isso em Cristo. É servir a tudo isso em Cristo. Eu digo que a única pessoa a quem a gente tem que amar e gostar é o esposo e a esposa. Amar e gostar. Os outros a gente só tem que amar. O casamento é a única esfera da vida que não funciona se a gente só amar. A gente tem que amar e gostar. A gente pode... Tem casamento que funciona até só com gostar. Mas sem o gostar não tem jeito. Agora... O restante a gente não pode, a gente tem que colocar tudo, algo que a gente não viva de acordo com nada que nos diga, você tem que andar para cá. Não, só Jesus pode nos dizer para onde a gente tem que ir. Só Ele. Ninguém mais define onde a gente vai, o que a gente faz, a não ser Cristo. Lembra do que a gente falou? O vento sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito Santo. A gente leu isso aqui no Evangelho de João. Nem pra onde vai, né? Nem para onde vai, nem de onde vem. O vento sopra. Assim são os que são nascidos. E o vento vem assim, Vira do sopra, você não entende nada. E a gente não pode ser igual folha seca, né? Que aceita o vento soprar para onde. A gente tem que ser igual folha seca. Não, é porque O vento vai. Não presta e a gente. Mas O vento é o Espírito Santo. Eu vi Não tem. É isso que está falando o texto. O vento sopra para onde quer. A gente não sabe para onde vai nem de onde vem. É porque às vezes E a gente é levado.
Porque você não sabe pra onde que Deus quer te levar, igual tem aí o apóstolo João, né? Ele teve uma vez dentro de um barco, aí assim, não me recordo muito bem, mas assim, fala que ele foi tentar, né, mostrar pro pessoal que era pra fazer, e ninguém quis, desobedeceu. De repente eles passaram por uma tempestade e o vento levou eles pra outro lugar. Tanto ali que pararam numa ilha, mas todos sobreviveram, até aqueles que não sabiam nadar. As tábuas... Isso foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, né? É. Pega e agarra na tábua e vai. Mas o vento de Deus encaminharam ele para aquela ilha, porque lá Deus queria fazer uma obra, lá Deus queria fazer um milagre. E curou, de uma pessoa curou todos. E por causa de apóstolo Paulo, que eles queriam matar, né, os prisioneiros, mas por causa da vida do apóstolo Paulo, nenhum morreu. Então quer dizer, o vento, quando vem, mas pra onde que esse vento vai, meu Deus? Aí vem o vento assim, você fala, nossa, e agora? Mas você tem que ir de acordo com o que Deus tá mandando. A gente precisa entender que quando a gente está em Deus, a gente não tem mais raiz nesse mundo. Não existe mais raiz nesse mundo. A gente aprendeu na vida toda que a melhor coisa é a gente crescer tendo tudo bom, o nome bom, a família boa, a gente, se possível, ter um lugar para morar, tudo preparado ali para a gente poder envelhecer bem e morrer bem. Mas não é isso a vontade de Deus. Não é essa a vontade de Deus que a gente envelheça bem. Não é. A vontade de Deus é que nós vivamos sem raízes nesse mundo. Ele quer que a gente morra bem. Ele quer que a gente tenha uma boa morte nesse mundo bem. Uma boa morte em Cristo. É isso que Ele quer que a gente tenha. Ele não quer que a gente viva segundo os padrões e as raízes que esse mundo tenta fazer com que a gente tenha como importante. E aí João diz assim, então ele e toda a família creram em Jesus. Quer dizer, depois que eles viram um milagre, aí eles creram em Jesus. Mas e antes? Será que a nossa vida está dependendo de milagres para crer em Jesus? Será que nós estamos desenvolvendo uma fé sólida nas palavras de Jesus? Será que nós estamos dependendo das palavras de Jesus ou a gente está dependendo de algo que não é a vontade de Deus? Amém? Amém. Vamos orar então, né? Para a gente batizar os meninos.